Agora, bom dia novamente, sejam todos bem-vindos. Ao longo do ano, né, a gente se encontra aqui num dia daquela chuva, que a gente para chegar aqui é aquela força de vontade, né? Ou então tá aquele frio, aquela preguiça para sair da cama. Hoje está calor, bloquinho de carnaval, nós estamos aqui, firmes e fortes, né? Isso é importante. E nós estamos aqui, o plano espiritual está aqui conosco, a gente pode ter certeza. Então vamos agradecer muito, fechar nossos olhos, vamos relaxar nossos corpos físicos e vamos agradecer muito a presença dos nossos amigos espirituais aqui presentes, as equipes espirituais, principalmente a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa, que tanto nos ajuda. Agradecer aos nossos mentores pessoais, aos mentores da casa, desse trabalho. Agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nosso irmão maior, e também ao nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Hoje o nosso palestrante querido é o Vitorino, todo mundo conhece, na Seara Espírita. Quanto tempo, né, Vitorino? Desde 1986, você falou? E ele é professor, ele é da Federação Espírita, e aqui na casa, vocês sabem, ele é o professor e o coordenador de todos os cursos aqui da casa. Seja bem-vindo, Vitorino. Boa palestra para você. Obrigado. Nós vamos falar hoje sobre a origem do mal, segundo Santo Agostinho. É curioso, né, a gente falar sobre o mal, a gente não tem tanto disso, a origem disso, mas a gente, para a gente poder entender isso, nós precisamos entender o contexto social em que viveu Santo Agostinho, para a gente entender esse triângulo. E é uma coisa curiosa, Santo Agostinho, ele é um dos espíritos que faz parte do Espírito da Verdade, que veio trazer a doutrina espírita para nós. E nós vamos ver que nessa busca de Santo Agostinho, para entender de onde vem o mal, nós vamos encontrar muitas ideias espíritas. Esse estudo dele é muito curioso, a gente observar isso. Antes de Santo Agostinho nascer, a gente precisa ver o seguinte: quando Jesus Cristo desencarnou, os apóstolos ficaram levando os ensinos dele pelo mundo. Os apóstolos fizeram N seguidores. Os seguidores continuaram levando a palavra do Cristo para o mundo. Quando chegou perto do século IV, que é o século que Santo Agostinho nasceu, os cristãos eles tinham desenvolvido uma ideia de Deus, e essa ideia a gente pode dizer que ela foi blindada. Deus é bom, Deus é perfeito, tudo vem de Deus e tudo que Deus fez é bom. E aí surgiu uma pequena dúvida: se Deus é bom, de onde veio o mal? Se tudo que Deus faz é bom e Deus fez o homem, por que o homem pratica o mal? E essa dúvida eles não conseguiram esclarecer. Ficou uma lacuna vazia no cristianismo que ninguém conseguia responder. Começou a surgir a partir daí as controvérsias. O grande filósofo Epicuro, por exemplo, ele diz o seguinte: se Deus é bom, ele não pode ter feito mal. Se Deus é mau, ele não pode ter feito bem. E se Deus não é bom e não é mau, então não é Deus. Então essa ideia ficou zoando na cabeça dos cristãos e ninguém conseguia responder. No século IV, já na época de Santo Agostinho, antes dele nascer, havia um hábito que estava na moda naquela época, do pessoal ilustrado, o pessoal que sabia ler, que eram poucas pessoas, a maioria não sabia ler e escrever, eram os filósofos gregos, particularmente Aristóteles, Platão e Pitágoras. E havia duas classes de filósofos, que é um exemplo do filósofo pitagórico. Tinha o pitagórico ateu e o pitagórico cristão. E esses filósofos, eles debatiam em praça pública, porque não existia escola de filosofia. Então as pessoas que tinham condição, que podiam ouvir o debate, iriam participar desse debate para poder aprender alguma coisa. Era assim que o povo aprendia. E nesses debates, quando o filósofo pitagórico cristão, católico na época, só tinha o catolicismo, quando ele estava ganhando, aí o pitagórico apelava e perguntava: de onde veio o mal? E aí o cristão se enrolava porque não sabia.
não sabia explicar, não conseguia entender, e havia esse dilema profundo. Há um agravante naquela época do zoroastrismo e do maniqueu. Zoroastro ele foi um profeta persa, sacerdote persa, mas foi 1000 anos antes de Moisés. E ele dizia o seguinte: que na terra, no mundo, havia um Deus que se dividiu em 2 deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Esses 2 deuses representavam as essências desse Deus do Zoroastro. Então eram 2 deuses, o do bem e do mal. O Deus do bem se chamava Ahura Mazda. Você deve ter ouvido falar de Mazdaísmo na China. A origem é Ahura Mazda, do zoroastrismo. E o Deus do mal era Arimã. Então o Zoroastro dizia o seguinte: que os homens foram criados por esse ser que se dividiu em 2, deu a eles o livre-arbítrio, eles podiam escolher o que eles queriam, e quando ele se dividiu, os homens se tornou a herança desses 2 deuses. Aí, Arimã, o Deus do mal, falou: peraí, vocês usam a nossa herança, quer pegar para mim, não quero chamar para irmão, não. Começou aí, pelo que você tem ideia, a primeira briga foi a herança. Sei falar, né? Aí Arimã teve uma ideia, né? Ele criou um exército muito poderoso, a qual ele deu o nome de demônios, e esses demônios tinham a função de provocar o homem para que o ser humano optasse pelo mal. Optando pelo mal, porque seria uma verdade, não. A Ahura Mazda viu aquilo e não gostou. Aí tem. Então, peraí, eu preciso me defender também, né? Então, o que ele fez? Ele criou um exército igualmente poderoso e ele deu o nome de anjos. E os anjos vinham para incluir o homem no caminho do bem. E assim ele ficava com a alma do homem. Zoroastro estabeleceu aí, que nós chamamos até hoje de a briga entre o bem e o mal. Quem vence essa briga? Quem vence? Ahura Mazda ou Arimã? Então, essa briga foi se estabelecida, mas ela foi muito bem aceita no mundo naquela época. Já um pouco pelos anos 250, surgiu, depois de Cristo, surgiu um outro profeta, também da Pérsia, na região ali mas para a região do Iraque, perto da Babilônia. Ficava onde ele nasceu, ficava entre o rio Eufrates e o início do Irã. Bem pertinho do Irã, daí ele foi persa. E ele era um sacerdote persa, e ele achava o seguinte: que todas as religiões têm um ponto positivo. E ele achou, procurou todas elas, e o melhor de todos, racionalmente, naquela época, foi Zoroastro. Então ele adotou o zoroastrismo. Numa determinada época, chegou até ele os escritos cristãos. E ele, lendo os escritos cristãos, ele percebeu a grandeza da doutrina e percebeu a lacuna da origem do mal. Alguns historiadores dizem o seguinte: ele, em dado momento, disse: eu sou o Cristo reencarnado, eu estou aqui para concluir a minha missão inacabada na encarnação anterior. E ele então trouxe para o cristianismo a ideia do Zoroastro. Então ele fundiu, ele fez um sincretismo religioso entre o cristianismo e o zoroastrismo. E isso, na época em que Santo Agostinho nasceu, era uma religião e uma ideia muito disseminada, muito difundida, e as pessoas intelectualizadas da época adoravam o maniqueu, porque era a única explicação racional para a origem do mal. Isso criou, na Igreja Católica, um entrave muito forte, porque a Igreja não poderia, de forma alguma, aceitar essa ideia, porque a ideia de maniqueu são de 2 deuses, e nós, cristãos, defendemos o Deus único, indivisível. Então, como é que poderia aceitar? Não aceitava. Isso criou uma guerra e aos poucos o maniqueu começava a influenciar os cristãos na época. Muitos cristãos gostavam muito de ouvir maniqueu, os maniqueístas lá. Aí nasceu um cara chamado Agostinho, conhecido como Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona.
Maniqueu, ele morreu em 274 a 277. Quem matou Maniqueu foram os sacerdotes zoroástricos, eles eram chamados magos. Os magos, eles não gostaram desse secretismo que ele fez, considerou Maniqueu um herege e matou Maniqueu. Eu não vou descrever como eles fizeram o sacrifício de Maniqueu, porque foi uma coisa horrenda. Não é possível falar em qualquer lugar. Foi bem inteira mesmo, né? Para se viver assim. E foi isso. O Agostinho, ele nasceu no dia 13 de novembro de 354, século IV, por exemplo, portanto, né, na cidade das Gaspes, na Numídia. A Numídia ficava naquela época no centro da África, hoje é Argélia. Se Santo Agostinho tivesse nascido hoje, ele seria argelino. Argelino que fala, né? Ele seria argelino. Ele teve como mãe a Mônica. A mãe dele era uma figura especial, mas a mãe de Mônica, a mãe de Santo Agostinho foi diferente. Desde que o menino nasceu, a Mônica queria que ele fosse católico. E o menino, cabeça dura, como moleque, cabeça dura. Ele não aceitou o catolicismo de jeito nenhum. Mas a mãe dele passou a vida inteira, dedicou a vida para trazer o filho do catolicismo. Depois eu explicar por que Agostinho não aceitava. Né? O pai dele era um patrício, e ele era ateu, mas esse pai foi convertido ao cristianismo já no leito da morte. E Santo Agostinho faleceu em 28 de agosto de 430, com 75 anos de idade, na cidade de Hipona, que fica no estado da Naba, na Argélia, que na época também era centro da África. A morte de Santo Agostinho é cheia de dúvidas, porque Hipona foi cercada pelos rebeldes, e antes do cerco, muita gente abandonou, vários bispos foram embora, e Agostinho se recusou a ir lá. Ele sabia que havia uma guerra, e alguém precisava ficar lá para atender os feridos. E ele ficou então dando assistência aos feridos da guerra. No entanto, certo dia foram procurar ele e estava morto. Não havia nenhum ferimento, nada, então supõe-se que ele morreu por causa natural. Mas qual a causa da morte dele realmente não se sabe. Medicina quase não existia naquela época, mas era caminho mesmo. E, aliás, as benzedeiras que fazem isso fazem muito bem. É um pouco sabe, né? O Santo Agostinho, ele tinha ele já nasceu com isso. Ele não aceitava as coisas porque os outros falavam. Ele não aceitava. Ele queria entender. E ele não entendia essa questão do mal. De jeito nenhum. Então ele ouvia a mãe dele levava ele na igreja, ele ouvia a pregação de vários bispos, não aceitava, até que ele conheceu o maniqueísmo e ele então se tornou maniqueu. Porque realmente o raciocínio maniqueu, até certo ponto, é um raciocínio racional, lógico, mais racional do que o católico na época. Então ele se tornou maniqueu, foi maniqueísta por 9 anos. Mas o maniqueísmo, ele tem vários degraus, né? Tem o iniciante, o estudante grau, até você chegar no sacerdote. E ele nunca saiu da base, ele nunca quis ir para frente. Ele chegou ali, ficou ali, se satisfez ali e ali ficou. Até que um dia ele ouviu uma preleção, uma pregação desse bispo Ambrósio. O bispo Ambrósio, mais tarde convertido em Santo Ambrósio, ele foi uma pessoa marcante na vida do Santo Agostinho, e se a gente for estudar a história desse Ambrósio, ele vai ser marcante também na nossa vida. Ambrósio, ele era de uma família muito rica, muito poderosa, mas ele tinha um coração tão caridoso, mas tão caridoso, que ele fazia questão de sair todo dia nas ruas levando alguma coisa para mitigar o desespero dos pobres. Ele ficou conhecido na cidade inteira pela sua caridade que ele fazia. Houve uma época em que abriu uma vaga de bispo lá na cidade de Constantinopla, onde vivia Ambrósio. E o clero começou a discutir quem assumiria o lugar desse vaga. O que aconteceu? O povo foi para a rua, começou a haver manifestações para que o escolhido fosse Ambrósio, aquele homem caridoso. E a igreja falou: não, isso não é possível, porque não se pode existir um bispo indicado pelo povo.
Quem decide é o clero, e o clero decide a partir daquele que se tornou católico, iniciante, foi para padre, foi para bispo, aí vai para bispo. Então, necessariamente teria que ter essa escola, esses degraus, para chegar a ser bispo. Então, não podia pegar um sujeito da rua, né? O povo queria fazer bispo. E o povo não aceitou isso. Foram 3 meses de muita manifestação, de muita confusão, porque ninguém aceitava outra pessoa que não fosse o Ambrósio. E aí a igreja não teve o que fazer. Achou que se levasse isso adiante, ia dar uma confusão danada, e falou, tudo bem, a gente aceita que o Ambrósio seja bispo, mas ele vai ter que passar por todos os degraus antes. Todo mundo aceitou, tá? E ele passou pelos degraus antes, em 2 ou 3 meses ele já era bispo. Ele se tornou bispo. Ambrósio tem também uma outra característica, ele tinha uma retórica fantástica. Ele tinha um poder de argumentação impressionante. A única coisa que ele não conseguia explicar era a origem do mal, mas o resto. Quando Santo Agostinho ouviu o oratório de Ambrósio, ele ficou fascinado. Ele achou tão. Ele nunca viu alguém falar daquele jeito. Então foi Ambrósio quem converteu Agostinho para o cristianismo. Foi graças a essa palestra, né? E foi aí que Agostinho entrou. Mas Ambrósio, ele tem outra característica muito interessante e que vale a pena. Ele não tem nada a ver com Agostinho, que é o filósofo Plotino. Plotino, ele viveu entre 205 e 270 depois de Cristo. Plotino, ele tinha uma filosofia, olha só, a gente às vezes fica pensando assim na Idade Média, né? A Idade Obscura, aquela maldade toda, o mundo entregue às traças, né, praticamente. E por que Deus não socorreu a população? Por que permitiu que isso acontecesse? O que a espiritualidade superior estava fazendo que não fez nada? Olha, pelas experiências, pelo estudo que a gente faz, qualquer pessoa que for estudar isso, a gente percebe que a espiritualidade superior jamais abandonou a humanidade. Plotino é um desses casos. É um desses enviados, pouco conhecido, para alertar os homens do erro que a gente estava cometendo em fazer o que o catolicismo fez. Plotino, ele dizia o seguinte: ele dizia que existia um ser único, indivisível, eterno, imutável, que era tão superior, mas tão superior ao homem, que o homem não tinha direito sequer de lhe dar um nome, porque o homem não tinha capacidade de entender esse ser. Então, como ele era único, Plotino chamava de Uno. O Uno é que deu origem a todas as coisas que você conhece. Então, Plotino dizia: tudo que você vê é obra de Uno, mas nenhuma obra é Uno. Eu não podia confundir o Criador com uma obra, alguma coisa a ver com o Espiritismo, né? Não podia. Aí dizia o seguinte: que Uno fez o homem, então. Fez o homem com uma inteligência rudimentar, porque ele queria, Uno, que todo homem, todo ser humano, aprendesse todas as coisas que ele criou, e na medida que ele fosse aprendendo, ele desenvolveria a sua inteligência, até chegar ao ponto que esse homem se aproximaria tanto de Uno, que ele iria ver as coisas que o Uno criou pela mesma visão de Uno. Como o Uno via, o homem também verá. A possibilidade mais próxima possível. Essa, resumindo assim, é a filosofia de Plotino, da qual Ambrósio era um fiel seguidor. Fiel, ele gostava muito dessa ideia, ele vinha, Ambrósio seguia fielmente essa ideia, uma ideia que é muito, mas muito parecida com a ideia espírita de hoje. Então, para vocês verem que a espiritualidade superior jamais abandonou a humanidade. Jamais. Não tem como. Mesmo durante a Idade Média, gente. Idade Média. Santo Agostinho, então, ele se tornou bispo, foi para Hipona, e ele resolveu escrever um livro da vida dele chamado Confissões. Esse caso das penas é um caso muito conhecido dentro da filosofia agostiniana. Ele é fundamental para a compreensão da origem do mal. Olha só. E ele conta nesse livro que certa vez, quando ele era jovem, ele e um amigo dele entrou na chácara do vizinho para arrumar peras. Havia uma pereira carregada e eles entraram.
Ele disse que roubaram pera, ninguém pegou, eles serviram um monte de pera e comeram essas peras, tudo dando risada, morrendo de alegria. E agora a adulto começou a se perguntar: por que eu achei tão gostosa aquelas peras? Por que eu fiquei tão feliz com aquelas peras? Eu tinha um monte de pera em casa, eu não precisava roubar. A pera que eu roubei tinha o mesmo sabor daquelas peras que eu tinha em casa. Por que eu gostei tanto? E foi aí que ele definiu que toda pessoa que comete o mal faz o mal não pelo objeto do mal, mas pelo prazer do mal. Então toda pessoa que comete o mal sente algum tipo de prazer. Vocês são assim, eu sou assim, todos nós somos assim. Aí você pode pensar assim: não, eu não sou, eu faço coisa errada e vou sentir prazer, sente sim. Começando em coisas simples. Quem dirige aqui já deve ter visto o seguinte: você está parado no farol vermelho, você é o primeiro da fila, está morrendo de pressa, você olha o sinal fechado, você olha, não tem carro nenhum passando, nenhum nada, carro nenhum. Você olha, não tem câmera, você está acostumado a passar ali, você sabe que não tem câmera, você acelera e acontece, sinal fechado. Está desrespeitando a lei, está fazendo mal. E quando ele atravessa, ele fica feliz, porque ele não perdeu tempo naquele farol. Ele se sente realizado. Então ele está feliz, é um prazer. E esse prazer não é assim você ficar dando pulo de alegria, não é isso. É uma satisfação interna que a gente tem. Outro exemplo, você está numa via em que a velocidade máxima é 50 por hora. Aí passa aquele carro, um rojão, parece que é um foguete, né? 60, 70 por hora. Por que ele faz isso? E curioso, eu já notei que pessoas que fazem isso ficam paradas no farol lá na frente, porque não é o primeiro, é o último. A gente vai, pega a outra fila, passa aí. Então por que a pessoa faz isso? A coisa não tem sentido, né? Por quê? Porque ele sabe que não tem farol ali e ele se sente maioral, ele se sente poderoso em fazer isso. Não, eu faço porque eu sei dirigir, eu vejo tudo. A gente fala que é arte de superioridade, não é, é prazer. É o prazer que a gente tem de fazer coisa errada. O bandido: eu preciso de dinheiro porque eu tenho que comprar pão para minha mulher e meus filhos. Ou eu tenho que comprar droga. Ele vai morrer de medo, assalta lá um coitado, não Vitorino, assalta um outro coitado, está cheio de dinheiro no bolso. Aquele monte de dinheiro para ele, ele sai feliz da vida. Feliz, mas feliz mesmo. Porque ele pegou dinheiro? Não, porque ele praticou o assalto e não foi preso. É isso que dá prazer nele. O dinheiro é obrigação, o dinheiro ele vai para comprar droga dele, para comprar comida, para comprar alimento, às vezes tem filhos para cuidar. Então isso também dá prazer. Então, o que nos leva a cometer o mal, segundo esse exemplo da pera, é o nosso prazer. É o prazer que nos dá. E ele vai depois dilatar isso, explicar isso com melhor clareza, e nós vamos entender já já. Deus não pode ser bom e não pode ser mal. Porque se Deus fosse bom e não fosse mal, ou se Deus fosse mal e não fosse bom, Deus seria imparcial. Deus não é imparcial. E aí, cria-se outro problema. Se Deus não é a origem do mal, ele também não pode ser a origem do bem. Um professor de filosofia e teologia, eu li um artigo dele que diz assim: todas as vezes que você perguntar se Deus é bom, você está fazendo uma pergunta errada. E para a pergunta errada, a resposta será errada. Se você falar que Deus é mau, você também está fazendo uma pergunta errada. Porque a resposta vai ser errada. Porque Deus, ele é indivisível, não é? Então eu não posso dividir Deus num lado bom e num lado ruim. Então, para mim poder entender Deus, eu tenho que ver o globo, o contexto geral, tenho que ver tudo para poder compreender Deus. Não dá para a gente compreender Deus olhando detalhes. O Espiritismo nos mostra claramente que Deus tem muitas qualidades, todas elas nós podemos comprovar isso, todas elas são imutáveis e eternas, mas Deus não é uma dessas qualidades. Deus são todas as qualidades. Por isso você não pode analisar, sua visão precisa mudar. Santo Agostinho se apegou muito a essa visão. Esse professor, ele estava explicando a visão de Agostinho. Agostinho tinha essa visão, a visão do todo. Não adiantava você entrar nessa questão de Deus bom, Deus não, porque era perda de tempo, você não ia chegar a lugar algum. Então ele mudou essa perspectiva e passou a analisar, então, Deus no seu conjunto.
no seu conjunto, no seu todo. Mas ainda assim ficava aquela questão: o que é o bem e o que é o mal. Ainda não estava definido isso, independente se veio de Deus ou veio de Deus, o que é o bem e o que é o mal. A gente tem por conceito, que todos nós temos, que a noção, o conceito de bem e o conceito de mal, ele não é o mesmo para todos os seres humanos. Portanto, não é um conceito global, não é um conceito único. Por quê? O que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para você não é bom para mim. Então a gente não entende muito bem o que é esse negócio de bem ou mal. Porque o bandido, quando ele nos assalta, rouba o nosso carro, rouba o nosso dinheiro, isso tudo não tira a nossa vida, a gente fala que ele é o mal, ele praticou o mal. Mas o bandido fala: não, eu só matei ele para me defender. E eu estava procurando o que eu preciso, então eu estava fazendo bem. Olha só como uma coisa é complicada de você analisar. O Santo Agostinho teve que pensar em tudo isso. Século IV. Mas século XXI não, viu gente? Século IV. Tá? Jesus Cristo disse assim: ó, faça aos outros o que você deseja que o outro vos faça. Não foi isso? Todos nós conhecemos isso. Aí você pensa assim: puxa vida, legal, né? Eu gosto de cerveja. Então eu vou dar cerveja para todo mundo, porque todo mundo dá cerveja para mim. Não é? É uma maneira de viver. Né? Eu gosto disso. Eu gosto de ter dinheiro, então eu dou dinheiro para vocês dão dinheiro para mim. Então veja bem, nós não conseguimos entender essa questão de bem e mal, nem mesmo quando Jesus Cristo nos fala isso. E a única pessoa que explicou isso de clareza foi Santo Agostinho. O que Santo Agostinho disse, que fez a gente entender isso, né? Ele disse o seguinte: que para a gente fazer o mal, nós precisamos de várias consequências, de várias coisas antes. Até que o bem ou o mal se manifeste na nossa atitude, existe muita coisa atrás disso. Uma delas é o livre-arbítrio. A primeira coisa: por que eu faço bem e por que eu faço mal? É o meu livre-arbítrio. Eu tenho permissão para fazer o que eu quero. Então, se eu tenho permissão, sou eu que faço mal. Não é Deus que dá o mal para a gente. Sou eu. É a minha escolha que define a minha atitude. É a minha escolha. Mas, ele deixa entender que o livre-arbítrio, ao contrário do que a gente imagina, o livre-arbítrio não é uma força determinante. Não é o livre-arbítrio que determina se a minha atitude será boa ou se a minha atitude será má. O meu livre-arbítrio apenas permite que eu escolha entre fazer uma coisa e outra. Então, o livre-arbítrio é só uma escolha. Então, eu faço essa escolha conforme os meus valores internos. Fora isso, também existe outra questão que Santo Agostinho aborda, que vocês entenderem. Ele diz o seguinte: que o que nos leva, o que move o ser humano a tomar uma atitude, a realizar um ato qualquer, são suas emoções. Todo ato que a gente tem das nossas emoções. Mas as nossas emoções, que nós podemos entender como uma força instintiva, ela não é boa, porque ela está recheada, nossas emoções estão recheadas de egoísmo, de egocentrismo, daquilo que eu acho que está certo, os outros estão errados. Quer dizer, todos os defeitos da criatura humana estão centrados nas suas emoções. Então, evidentemente, que quando você manifesta a sua emoção, você está manifestando uma coisa má. Porque a nossa emoção é má. Aí ele diz o seguinte: mesmo assim, não é não é a nossa emoção que determina o que nós vamos fazer. Não é. A nossa emoção está dentro de nós, está com a gente, e para mim, manifestar isso através do livre-arbítrio, eu preciso de uma outra coisa, que se chama vontade. Se eu não tenho vontade, eu não faço. Sabe quando você está andando na rua, você vê uma cena que você começa desagradável, e você começa a pensar besteira, você vê uma pessoa assaltando outra, você fala lá para o cachorro, você vergonha, fazendo uma coisa dessa, assaltando com o terrinho, isso não é coisa que se faça. Né? Quando você pensa isso, pensar é uma coisa, é a sua emoção falando. Mas se você falar isso, aí foi a sua vontade, você falou porque quis. Então, uma coisa é você ser dominado pelas suas emoções, e outra coisa é você manifestar a sua emoção.
E você só manifesta a sua emoção pela sua vontade através do livre-arbítrio. E aí ele comprova que a origem do mal está no ser humano, não em Deus. Deus não causa o mal. Aí, ainda assim, ele volta a explicar o que é o mal. Né? E aí também ele chega à seguinte conclusão: que o bem e o mal que se faz depende de fatores externos. Muita gente acha, por exemplo, que em vez de você xingar aquele bandido, foi ele ter assaltado. Então você chega à conclusão de que todos os fatores externos é que fazem você manifestar o mal. São negativos, né? Negativos. Esse professor que eu li de filosofia e de teologia, ele dá um exemplo, né? Dentro da visão de que existe o demônio. Se você vai sair da tua casa, o que o demônio faz? Ele não pode obrigar você a fazer uma coisa nada. Então o que ele faz? Ele põe uma casca de banana na sua frente. Aí você escorrega e cai. O que você vai fazer depende do seu mundo interior. Porque você pode simplesmente se levantar, pegar a casca de banana e seguir a vida. Ou você pode levantar, ficar xingando, chutar a casca de banana, falar que é uma praga danada. E se nesse caso você fizer isso, você deu a vitória para o demônio. Ele ganhou. Então tem que pensar nisso, né? Mas se você depois você se entregou ao demônio, você ficou refletindo, poxa vida, eu devia ter falado uma besteira assim, os filhos ouviram, tal, coisa chata. Olha, para não fazer mais isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer e vou sair pela janela. Aí ele passa a sair pela janela. O que o demônio faz? Vai lá e põe a casca de banana embaixo da janela. Você cai de novo. Então é assim. Para a gente entender como é que é o fator externo. Porque essa palavra não aqui está errada, viu, gente? A gente entender como que o fator externo, uma coisa externa nossa, no nosso mundo, nos afeta diretamente. Então, muitas vezes, nós praticamos o mal, levados por forças externas, e na maioria das vezes são coisas que não nos dizem respeito. Como o caso do ladrão. Não nos diz respeito. O bandido roubou meu carro. Ah, se eu pego de sapato, eu mato ele, sem vergonha, não presta. Não pode pensar assim. Ah, vou fazer o quê? Eu vou deixar ele no meu carro e agradecer a Deus porque ele levou? Não. Cumpra a sua obrigação. Denuncie ele. Acione sua seguradora e segue o seu caminho. Ah, mas denunciar, a polícia não faz nada. Ah, mas se a polícia não fizer nada, é problema da polícia, não é seu. O seu problema é fazer a denúncia, é demonstrar que o mal aconteceu. Você está fazendo a sua parte para combater o mal. Se o outro está fazendo o mal, é problema do outro. É isso que a gente tem que fazer, né? Por isso, a nossa escolha entre fazer o bem e fazer o mal depende desse fator externo, que é o nosso gatilho. Existem coisas também? Não, não existe. Tudo depende do fator externo. Aí você pensa assim, mas e se eu quero dinheiro do outro lá? Que fator externo está me levando? Está levando. Seu apego à matéria. Você está apegado a uma coisa fora de si. E você é levado por esse apego. Então uma coisa externa está te levando para praticar o mal. Aí, pode juntar casca de banana, já falei, né? Então, ele dizia o seguinte: existe uma maneira de você só fazer o bem, mesmo você tendo esses fatores externos influenciando a gente. E é você controlar as suas emoções pela sua mente. Se a sua mente for capaz de raciocinar e dominar a emoção, não deixar que a emoção se manifeste, a sua vontade vai escolher o raciocínio lógico e você vai manifestar através do livre-arbítrio o bem. É isso que você faz. Então, ele diz isso. O que ele não entendia, Santo Agostinho, ele ficava assim pasmo de escrever pessoas que têm um grande conhecimento, têm uma grande cultura e ainda assim eram dominadas pelas paixões. Isso a gente vê hoje em dia tudo tanto. Pessoas com um grande conhecimento, com uma grande história e ainda assim é dominado pela paixão. Por quê? Por que essas pessoas tão intelectualizadas não conseguem dominar a sua paixão? Porque falta vontade. Olha a importância da vontade na nossa vida. Porque não tem vontade. Quando a pessoa tem vontade,
ela escolhe o que ela quer. Por isso tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não esqueço o autor da mensagem, mas ele diz assim: e a fé é a vontade de querer. Ele define a fé desse jeito: é a vontade de querer. Olha o imperativo da vontade. Por que vocês estão aqui hoje assistindo essa palestra? Por que eu vim aqui hoje? Porque eu esqueci o seu nome? Luci. Por que a Luci veio tocar essas músicas lindas para nós? Por quê? Porque teve vontade de vir. Vocês estão aqui porque vocês ficaram com vontade de vir. Eu estou aqui porque eu tive vontade de vir. Surgiu uma oportunidade e eu vim aqui. Então veja que a nossa vontade, ela é determinante na nossa vida. Ela é determinante. A nossa cabeça escolhe o que a nossa vontade vai fazer. Mas se eu vou fazer ou não, é a minha vontade que decide. Essa filosofia de Agostinho, ela é fantástica por causa disso, porque ela centra no ser humano a causa de todos os problemas que ele cria. Alguma coisa a ver com o espiritismo? Sim, é impressionante isso. Né? Então, quando você faz uma atitude qualquer, você pode produzir dois tipos de males: ou o mal individual ou o mal coletivo. O mal individual é aquele negócio da cerveja, né? Eu quero cerveja, então vou dar assim para todo mundo e vou receber cerveja. Por que isso não é bem? Porque isso faz mal para você e faz mal para os outros. Portanto, ele é um mal. Ele é um mal. E quando eu faço isso, eu estou fazendo um mal. Quando eu pego a cerveja, eu estou com essa intenção de dar a cerveja, eu estou cometendo mal individual, porque é um mal que vai me fazer mal. Todas as vezes que eu faço alguma coisa que me faz mal, então eu estou fazendo mal. Isso é mal. Agora, quando eu faço alguma coisa que prejudica o meu semelhante diretamente, eu mato o cara lá, porque ele me roubou, matei ele, eu fiz um mal ao semelhante. Quando eu faço mal para alguém fora de mim, eu estou fazendo mal coletivo. Por que coletivo? Porque veja bem, todos nós somos seres humanos, os falhos, nós cometemos erros uns com os outros, ofensa, agressão, briga, roubo, patrocínios, coisas todas, barbaridade toda. Todo mundo faz isso, engana, domina, fazemos tudo isso. Então eu faço isso para você, você faz isso para mim, faz para o outro também faz, e você tem, na somatória de tudo isso, um retrato da sociedade que a gente vive. Daí o mal então se torna coletivo. É o mal da sociedade que a gente fala. O mal da sociedade. Por isso, nós precisamos aprender a desenvolver na nossa razão bons pensamentos. Porque a boa mente, ela faz com que a nossa vontade haja de acordo com essa mente. Nós não conseguimos fazer diferente. Daí surgiu um jargão popular hoje: boa mente, boa mente, má mente. Né? Você tem a mente má, e mente boa vem daí. Essa fala de Santo Agostinho, né? Então, mas Santo Agostinho diz assim: quando eu faço o mal individual, o mesmo mal coletivo, eu não entendo que isso é mal, eu entendo que isso é bem, porque eu gosto de cerveja. Qual o problema? Se eu gosto, daí eu estou fazendo bem para mim. Então ele chama isso de bem menor. Em vez de falar mal, ele fala bem menor. Porque o bem menor está cheio das nossas emoções, do nosso egocentrismo, nosso egoísmo, por aí vai. Ele disse que a mente, a boa mente, procura sempre fazer o bem supremo. O que é o bem supremo? É todo o bem que nós fazemos conforme a vontade de Deus. É esse que é o bem supremo. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou entender essa vontade de Deus? A vontade de Deus está todinha expressa no Evangelho do nosso Senhor. Então, quando a gente estuda o Evangelho, a gente aprende de forma racional esse Evangelho, nós temos o Evangelho na nossa cabeça, e o que eu faço? Eu começo a fazer coisas verdadeiramente boas, de acordo com o bem supremo. Isso é o bem supremo. É nós fazermos aquilo que Jesus Cristo ensinou a gente. Jesus Cristo não mandou a gente fazer nada, viu, gente? Jesus Cristo ensinou diferente. Então, fazendo isso, nós estamos fazendo o bem supremo. E foi a essa tarefa que Santo Agostinho se dedicou toda a sua vida. Ele também exemplificou em tudo que ele fez. Santo Agostinho, né? Então, outro detalhe também, que toda a obra de Santo Agostinho, tanto no livro Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, em Confissões,
Quando ele fala do bem supremo, ele fala assim, olha, com B maiúsculo e S maiúsculo. Quando ele fala do bem menor, é com B minúsculo. Não foi erro meu, não. Isso é Santo Agostinho mesmo. Tá? Santo Agostinho, a gente pode entender essa diferença. Portanto, Santo Agostinho dizia que o mal em si mesmo não existe. Porque o mal, ele não é uma substância, ele não é algo palpável. Não dá para você medir o mal, não dá, é impossível. Não dá, não tem jeito. Acho que eu tenho uma ideia disso, basta a gente entender o seguinte: existem pessoas que dizem que a escuridão existe. Na verdade, não existe escuridão. Isso é uma visão equivocada, segundo a ciência. O que existe é a ausência de luz. A ausência de luz que dá essa impressão de escuridão. Então, tanto é que a nossa ciência consegue medir a luz, mas não consegue medir a escuridão. Não tem como medir a escuridão. O mal, segundo Santo Agostinho, também é isso. Não dá para você medir. Segundo Santo Agostinho, o mal nada mais é do que uma interpretação equivocada do bem supremo. Eu entendo, eu conheço o bem supremo, mas eu interpreto errado esse bem supremo e transformo ele num bem menor, no mal. Por isso Santo Agostinho dizia, muito comum a gente ver isso, que o mal nada mais é do que a corrupção do bem. O bem, nós corrompemos o bem supremo, fazendo o bem menor, ou o que a gente vulgarmente chama de mal. Essa é a origem do mal, segundo Santo Agostinho, né? Então, a mal é uma corrupção do bem, uma interpretação errada do bem supremo. A escuridão, eu falei. Da mesma forma, o mal é a ausência do bem. Quando nós fazemos o mal, o bem menor, lógico que nós estamos fazendo a ausência do bem supremo. O bem supremo também tem a história da lâmpada. O bem supremo foi então devidamente apresentado por Jesus Cristo. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Ó, beleza, hein? Então, o nosso bem e mal, como a gente disse, né, é um bem referencial. Depende da referência também. Se você for ver bem, nós cristãos, nós temos por referência o Evangelho de Jesus. É a nossa referência. Então a gente diz assim: tudo que está de acordo com o Evangelho de Jesus é o bem. Tudo que está contra o Evangelho de Jesus é o mal. É a nossa referência. Mas, por exemplo, o povo oriental não tem essa referência. A referência deles é outra. Pode ser Buda. Mas o povo do Maomé, lá da Arábia, né? Para eles a referência é o Maomé. Cada um tem a sua referência. Quem está certo e quem está errado? Não tem isso. Não existe certo e errado. Lembre-se sempre de uma coisa. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Em momento algum você vai encontrar em toda a doutrina espírita, pode revirar de cabo a rabo, as obras do Kardec, as obras atuais, nenhuma vai dizer que fora do Espiritismo não tem salvação. A fala do Espiritismo é essa: fora da caridade não há salvação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa salvação não está relacionada às nossas crenças. Não está relacionado a uma religião, a um pensamento filosófico ou a uma ciência. Porque se fosse assim, só os cristãos seriam salvos. Porque é um absurdo. Deus não pode, não dá para pensar uma coisa dessa. Portanto, por isso que me lembrei agora do livro Nosso Lar. Se vocês estão lembrados, quem assistiu o filme principalmente, ficou bem claro isso. A Segunda Guerra estava acontecendo aqui no planeta, um monte de gente morrendo, Nosso Lar recebendo lá um caminhão de gente, e entre eles havia o quê? Padres, judeus, fariseus, né? Tinha pessoas que não tinham religião nenhuma, todas iam para o Nosso Lar. Alguém ali falou que era espírita? Não estou lembrado não. Então pergunto, depois que a gente desencarna, a religião que nós seguimos tem importância? Nenhuma, gente. Não importa, depois que a gente desencarna, qual a religião que nós seguimos, qual a filosofia, lembrando que o Espiritismo não é religião, não importa. O que importa é o que nós somos. O que é que eu fiz com aquela filosofia, com aquela ciência, com aquela religião que eu frequentei?
Eu fui católico a vida inteira. Ótimo! O que você fez com o que você aprendeu no catolicismo? Está cheio de católicos aí, eles são pessoas com um coração maravilhoso, praticam a caridade assim, indiscriminadamente. Por que ela não vai ser salva e eu que não faço caridade serei salvo? Então nós precisamos entender isso. Não estamos presos a um pensamento ou uma religião para sermos salvos. Né? Por isso, o bem e o mal para nós, seres humanos, ele é referencial. Depende da nossa referência. Então, evidentemente, se você tem como referência o egocentrismo, então você está tendo uma referência equivocada. E todo conceito errado gera consequência, gera um resultado errado. E daí vem a consequência. Tá? Então, toda referência fora do bem supremo, a gente pode configurar como sendo o bem menor. Quando Santo Agostinho disse isso, o bem supremo que se refere está no Evangelho de Jesus, isso para nós cristãos. Mas para os árabes que seguem Maomé, o bem supremo é a referência do Maomé. Tá? Então, entender o que é bem supremo, não é o que Jesus Cristo disse. Aliás, tem uma coisa interessante sobre Jesus Cristo, que eu estava pesquisando outro assunto, primeiro eu vi um comentário que eu achei muito interessante e oportuno. Né? A pessoa disse assim: Jesus tem os árabes, os orientais, eles dizem que Jesus Cristo não é o maior do mundo, não é o maior espírito que deu ao mundo. Eles dizem isso. Mas tem uma coisa curiosa, que eles comparam todo mundo com Jesus Cristo. Compara Buda com Jesus, Maomé com Jesus, compara os deuses africanos com Jesus, mas ninguém no mundo compara Jesus com qualquer um deles. Toda comparação é feita do inferior para o superior. Não tem jeito de fazer isso. Mas tudo bem, isso é uma coisa nossa, né? Nós somos cristãos, né? Mas é uma coisa interessante isso, né? Então a gente precisa entender que bem supremo, ele não estava aprendendo o bem supremo as lições de Jesus. Tem pessoas que seguem outra referência de bem supremo. Tá bem? Foi claro isso? Beleza. Né? Então, com essa filosofia de Santo Agostinho, ele eliminou por completo a influência do maniqueísmo no cristianismo. O maniqueísmo simplesmente sumiu. Porque não tem mais Deus do mal. Se o mal vem de mim, das minhas escolhas, da minha vontade, então, que Deus é esse? Não tem Deus. Não tem Deus. Então, por isso você veja que nessa discussão com o Plotino está muito mais perto de Santo Agostinho do que o maniqueu. Então, por isso ele terminou. E o maniqueísmo existe ainda hoje existe. O zoroastrismo existe, o maniqueísmo lá no Irã, no Iraque, mas é muito pouca gente, ele é insignificante, porque ninguém mais está acreditando nisso. Né? E também esclareceu o que é o mal. E aí nós sabemos agora o que é o mal. Por que é importante a gente entender isso de Santo Agostinho? Porque o Espiritismo vive falando para a gente. É difícil você encontrar uma palestra, você encontrar um curso onde você fala da necessária reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a gente aprender a controlar as nossas emoções. É entender esse mal que Santo Agostinho desvendou para que a gente possa só se dedicar ao bem supremo. Ou seja, é você controlar as suas emoções. Se você controlar, a gente fala que é defeito, né? Eu tenho os defeitos, eu não tenho defeito. Eu não gosto dessa palavra defeito, sabe? Não gosto. Porque eu penso assim, minha televisão quando dá defeito, eu chamo um técnico e troca uma peça e tá boa de novo, né? Agora eu estou com defeito, o que eu vou fazer? Eu vou chamar Deus para trocar uma peça no meu corpo, para me ficar bom de novo? Isso não existe, né? Isso não existe, mas também, né? Todo mundo fala defeito, vamos lá. Se você tiver a sua razão fixada no bem supremo, você vai trabalhar as suas emoções para eliminar de você essas más tendências, essas emoções que são muito fortes, muitas vezes instintivas e de forma negativa, porque tem instinto benéfico, né? A gente precisa ler, mas tem um instinto maléfico. Então nós vamos, através desse conhecimento, fazer o quê? Uma reforma íntima, que o Espiritismo prega. Então veja a semelhança de ideias entre o Espiritismo moderno hoje com o pensamento de Santo Agostinho. E se alguém fala para mim, em alguma época da história da humanidade, Santo Agostinho esteve errado,
não acredita, vai ter que provar. Ali sempre esteve certo. Pena que a igreja, depois, principalmente após o século V, começou a desandar, né? Começou a desandar e aí entrou na Idade Média, na Idade da Escuridão, 1260 anos de escuridão. Eu posso fazer uma propaganda? Pode, deve. Essa palestra de hoje, ela está numa aula que a gente fez, um resumo, que eu acho que vocês duas participaram, né? Você e a Angélica, mas lá foi um resumo, né? Não foi tão longo assim. Cara, esse canal nosso do Espiritismo no Estudo. Eu peço encarecidamente para vocês que acessem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, façam comentários, porque nós precisamos fazer a nossa audiência crescer para tornar esse canal monetizado. Monetizando o canal, o primeiro beneficiário é a redenção. Então nós fizemos esse canal para poder ajudar o centro Redenção e um outro centro, um parceiro meu que está comigo nesse grupo. Então toda a arrecadação que nós tivemos nesse canal do YouTube é 50% por Redenção e 50% por outro centro de Redenção. Né? Então é muito importante ter a colaboração de vocês. E quando vocês forem pesquisar no YouTube, não esquece de colocar o underline, tá? Espiritismo underline em estudo. Vocês vão pesquisar no resultado da pesquisa do YouTube, vocês vão encontrar essa imagem aqui. Só que lá no YouTube ele está em forma circular, assim, essa imagem. É o nosso canal. Então ele pede gentilmente para vocês, por favor, nos ajudem e ajudem também o Redenção. Não tem problema? Tá bom? Então por isso que eu pedi sempre fazer propaganda do nosso canal. Muito bom, muito bom. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar alguma coisa, estou aqui para responder as dúvidas. Se eu conseguir, eu não sou tão subvaso, não. É sim. Tirei a dúvida? E aí, Vitorino, queria continuar, né? Que Santo Agostinho fazia aquela à noite, como é que fala? Ele fazia aquele questionamento, como é que tinha sido o dia dele, o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha. Eu não quis entrar por esse caminho por dois motivos. Primeiro, eu queria sair fora do quê? Do mal, né? Sair fora do primeiro. Segundo, que para entrar nisso, tem que entrar em outros aspectos da filosofia dele. E aí, gente, uma palestra não dá, tem que fazer um curso de um ano, dois. Maravilhoso. Mas é um exercício que ele faz, é que sempre a gente tem que fazer, né? O que a gente fez no dia. Se você não fizer essa reflexão, a primeira coisa é que você não consegue entender o bem supremo. Sim. Não consegue entender. Você entender o bem supremo com essa reflexão, você consegue entender aonde está a sua emoção que está levando você a fazer o bem melhor. Uma má escolha, né? Usar o livre-arbítrio. É uma má escolha. E uma escolha errada, né? E aí, o bem melhor, né? O bem melhor. Tá? É isso. Ok? Ninguém tem dúvida? Muito obrigada. Muito obrigada, Vitorino. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu só quero pedir a você o seguinte, que essa salva de palmas seja direcionada a Santo Agostinho. Eu não fiz absolutamente nada, a não ser falar aquilo que ele falou. Então quem merece isso aí? Não eu. Merece sim. Eu sou apenas um papagaio repetidor. Vamos então nos relaxando, acalmando, deixando os nossos compromissos, os nossos problemas de lado. Esquece a cervejinha, esquece o vinho, a caipirinha, churrasco, tá? Sabe? É em nós, nesse momento, para que nós, os espíritos bons que estão aqui, já sabem das nossas necessidades e que eles possam nos envolver nessas energias positivas, tranquilas e serenas, e nós assim, tão relaxados e confiantes, possamos agradecer ao Jesus Cristo pelo seu Evangelho, a espiritualidade superior pelo envio desses missionários, agradecer principalmente a Deus, nosso Pai, agradecer por tudo que nós somos, por tudo que nós já conquistamos, pelo muito que ainda falta conquistarmos e pelas oportunidades que se renovam a cada dia. E assim, Senhor Jesus, e essa paz, e esse conforto, e esse ânimo, e essa disposição possam nos acompanhar toda semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Então tenham um bom final, um bom domingo, boa semana para todos vocês. Lá embaixo, gente, o bazar está com promoção de R$5 as peças. 5. E a cantina. Depois a gente fala.